Fala galera, professor Rigueto, tudo bem com vocês? Estamos aqui na verdade para fazer a análise das questões da turma do primeiro A noturno da nossa prova da M1. Nosso objetivo aqui é fazer de maneira bem objetiva a leitura do enunciado e mostrar para vocês qual seria o padrão mais adequado de resposta para cada uma das 10 questões da nossa prova da M1. Lembre-se, que em breve você vai estar recebendo mais vídeos para a nossa prova da M2, nossa suspensão das atividades permanecem até 31 de maio. Logo acredito que esse semestre vai ser todo feito de maneira online, mas você podendo participar, assistindo os vídeos do YouTube, você pode obviamente angariar conhecimento e conseguir superar esse período de dificuldade. Perfeito? Vamos lá então, pessoal. Primeira questão da turma do primeiro A noturno era assim, Cid Moreira foi condenado a 1 ano e 3 meses de reclusão em regime aberto ao pagamento de 5 dias multa e declarado como incurso no artigo 155, parágrafo 4º, inciso 4, combinado com 14.2, ambos do Código Penal. Porquanto, no dia 9 de novembro de 2016, ele tentou subtrair um par de chinelos da marca Sandálias, avaliado em R$ 22, somente não consumando por circunstâncias alheias à sua vontade. Na dosimetria da pena, o magistrado fixou a pena acima do patamar mínimo legal, considerando sob forma dos maus antecedentes uma única anotação contida na folha de antecedentes do Cid Moreira, referente a um processo que havia sido extinto sem julgar o mérito, então não discutir se o Cid Moreira era culpado ou inocente, em razão da prescrição. Considerada a sentença publicada na data de ontem, qual o princípio fundamental do direito penal você, advogado do Cid Moreira, alegaria em sua defesa? Muita gente se perdeu nessa questão número 1, copiando inclusive da turma do primeiro B, certo? Tratando-se, na verdade, de proporcionalidade da pena, tratando de presunção de inocência. Em momento nenhum o juiz disse que o Cid Moreira era reincidente, até porque o Cid Moreira não tem condenação anterior, então ele não é reincidente. Então não feriu o princípio da presunção da inocência, não feriu o princípio da proporcionalidade. Essa é uma questão de concurso que mexeu justamente com os candidatos, porque muitos iam para essa linha. E, na verdade, a questão queria saber de você era qual o princípio foi afrontado? O princípio da insignificância da bagatela. Qual o valor do chinelo para a entidade? O valor do chinelo é R$ 22. Qual o valor da coisa real? R$ 22. O valor dessa coisa para o bem. E o Cid Moreira é uma pessoa estudada, eu não sei, o enunciado não traz. Por regra geral, ele preenche todos os requisitos para aplicar a insignificância. O número 1 era simples, falar sobre o princípio da insignificância da bagatela, tratar desses quesitos, certo? Dos critérios, valor da coisa para a pessoa e o grau de culpabilidade do agente, tá? Questão número 1, bem simplesinha para a gente abordar. Questão número 2, eu trouxe que um funcionário de uma empresa de cartuchos para impressora foi ao banco fazer o depósito, a mãe do chefe. Chegando ao local, foi preso na porta giratória, pediram para tirar as moedas do bolso, relógio, celular, e retirou tudo, ainda não passou, pediram para que ele tirasse o cinto e os sapatos, continuou preso na porta giratória, disseram que ele não poderia entrar, então o doido tirou toda a roupa e ficou somente de cueca. O gerente chamou a polícia, ele foi preso por ato obsceno. Na verdade, olha a frase que você tinha que ter grifado se fosse uma prova escrita. Na verdade, a conduta do funcionário não se amolda a este crime, pois ele nunca teve a intenção de praticar ato obsceno. Em qual princípio fundamental do direito penal o advogado deve fundamentar sua defesa? Simples, princípio da legalidade. Não há crime sem lei anterior que defina. Me diz, qual crime se amolda à conduta do funcionário da empresa de cartucho, de impressora? Nenhum. Rigueto, mas ele foi enquadrado. Ele foi enquadrado no 233, que é o ato obsceno, mas o próprio problema já dá a resposta para você. Na verdade, a conduta do funcionário não se amolda a este crime. Quem ganhou ponto? Quem trouxe o princípio da taxatividade, eu até considerei, alguns que trouxeram culpabilidade dependendo da explicação, mas o princípio certo é o princípio da legalidade. Legalidade. Não há crime sem lei anterior que defina. Não há conduta prevista no Código Penal daquele que tira sua roupa indignado dentro de uma porta giratória porque não consegue entrar no banco. Fechou? Essa é o correto. Então, legalidade seria a resposta adequada para número 2. Na número 3, a gente fala sobre que na comarca de Joinville, a cadeia está lotada, porém novos presos em flagrante chegam a todo momento. A autoridade policial então determina que eles sejam algemados uns aos outros e todos em volta de um poste, em frente ao estabelecimento policial. Alguns são autores de crimes graves e outros leves. Alguns até já foram condenados por outros crimes, ou seja,
são reincidentes. Qual o princípio fundamental do direito penal está sendo violado? Pessoal, não me interessa se é crime grave, se é crime leve, se sou primário, se eu sou reincidente. O princípio adequado aqui, que é ferido, é o princípio da dignidade da pessoa humana. O mínimo do mínimo. Lembra que no direito penal, a coisa que eu tiro de você que cometeu um crime é a liberdade, nada mais. Ganhou ponto aqueles que também colocaram o princípio da humanidade, porque acaba sendo um desmembramento do princípio da dignidade da pessoa humana ou vice-versa. Mas o certo mesmo, o número 3, seria o princípio da dignidade da pessoa humana. Afronta a dignidade, o mínimo de respeito que tem que ser dado àquela pessoa. Tá? Até mesmo porque todos são inocentes até acabar o recurso e, consequentemente, né, se todo mundo é inocente, não teria como prender, submeter a pessoa a um procedimento vexatório dessa natureza. Tá? Questão número 4. Simples, essa daqui a maioria acertou. Sérgio Casagrande sequestra uma pessoa com maior de 60 anos em 10 de julho de 2003. Não esqueça, sequestro é crime permanente. Tempo, atividade, lugar, ubiquidade. Quando foi praticado o crime? No momento da ação ou da omissão. Quando se considera o momento da ação ou da omissão nos crimes permanentes? Quando se encerra a permanência. A vítima foi colocada em liberdade em 25 de agosto. 25 de agosto de 2003 é o momento em que é consumado o delito. Inicia-se o processo contra o réu. Em fevereiro de 2004, ou seja, no ano seguinte, o juiz condena o acusado, fundamentando no artigo 159, parágrafo 1º, a cumprir uma pena de 12 anos de reclusão. E argumenta aquele magistrado, aquele juiz, que a vítima é idosa e que na data da sentença, ou seja, em fevereiro de 2004, já estaria em vigor o Estatuto do Idoso, que acrescentou, abre aspas, se o sequestrado é maior de 60 anos, no seu parágrafo 1º, aumenta a pena. Pois a lei é de 1º de outubro, não me interessa, a lei é de 1º de outubro, e com a vacácio lei de 90 dias, estaria ultrapassado. Novembro, dezembro, janeiro, sentença em fevereiro, não me interessa a data da sentença, me interessa a data em que cessou a permanência. Quando cessou a permanência? A permanência foi cessada dia 25 de agosto. Em 25 de agosto, que lei estava em vigor? A lei anterior. Então, olha só, feriu o princípio da anterioridade. Muitos colocaram o princípio da irretroatividade, mas o princípio da irretroatividade é que a lei não retroage, salvo se for para beneficiar o réu. Tudo bem que aqui até ele usou a irretroatividade de maneira inadequada, mas o que ele realmente fere é o princípio da anterioridade. Então, anterioridade ganhou pontuação cheia, irretroatividade ganhou pontuação parcial. Fechou? Número 4, anterioridade. Número 5, explique no mínimo 5 linhas o que é uma jurisprudência e quais são as partes que a integram. Jurisprudência nada mais é do que um conjunto de decisões uniformes, vindas dos tribunais dos estados ou dos tribunais superiores, dadas normalmente por um colegiado, ou seja, 3 desembargadores, vários ministros do STJ ou do STF. Quais são as partes que integram a uma jurisprudência? A ementa, que são as palavrinhas-chave, e o acórdão, que eu inclusive disse em sala de aula que era uma baita de uma fonte de estudo para vocês. Então, cuidem com esse tópico, cuidem com essa parte. Muita gente não leu inteiro, explicou que era jurisprudência, falou de súmula vinculante e não disse qual era a parte que a integrava. Fundamenta corretamente, presta atenção na próxima prova. Perfeito? Número 6. Explique de forma fundamentada e no mínimo 5 linhas qual a fonte formal imediata do direito penal brasileiro e em qual princípio ela se sustenta. Mais uma vez o pessoal vagou. O pessoal fez um negócio chamado digressão. Ele dá uma volta para explicar um fato e não explica o que eu preciso. Fonte formal imediata do direito penal é a lei. Qual o princípio que fundamenta? O princípio da legalidade ou da reserva legal? Pega essas duas informações agora e traduz em 5 linhas. Explica em 5 linhas. Tá? Não precisa trazer quais são as fontes formais imediatas. Não faz a fonte formal imediata, ou seja, lei, legalidade ou reserva legal. Questão número 6, simples e objetivo. Questão número 7. Essa aqui, muita gente ganhou parcial a pontuação por falta de atenção. Tá? Conceitue, diferenciando e explicando, em no mínimo 5 linhas, norma penal em branco, homogênea e heterogênea, fundamente sua resposta em no mínimo 5 linhas. Todo mundo colocou. Norma penal em branco homogênea é aquela que precisa de um complemento da mesma instância e heterogênea em instâncias diferentes. Até com alguns exemplos. E o que é uma norma penal em branco? Conceitue norma penal em branco.
é aquela em que o preceito primário, que é o texto da lei, é incompleto. Por mais claro que seja, eu não posso traficar drogas, eu não posso comercializar armas ou portar armas, ele é incompleto o preceito primário. O preceito secundário é a pena, o preceito primário é o texto legal. Eu preciso de um complemento. Como eu não tenho esse complemento, essa é uma norma penal em branco, que pode ser homogênea ou heterogênea. Questão número 7, faltou a conceituação. Questão número 8, quais as funções do direito penal? Essa aqui a maioria aceitou, um ou outro quis falar demais, acabou se perdendo na questão. Né? Nós temos 3 funções do direito penal: contenção do poder punitivo, contenção do poder punitivo. O direito penal serve para que o Estado tenha limites em relação a nós, proteção dos bens jurídicos, certo? Senão, qual bem jurídico? Aí entra o princípio da fragmentariedade, assim por diante. E terceiro, tá? É ultima ratio. O direito penal só vai interferir na nossa relação quando for extremamente necessário. Tá aí as 3 funções do direito penal. Perfeito? Questão número 9. Diferente da turma da noite, teve gente que respondeu igual, pega a questão, responde igual, porque cola, pessoal. Não faz isso, faz tua prova certinho. Conceitue direito penal. Explique a diferença de direito penal objetivo e subjetivo, substantivo, né, e adjetivo, certo? Então vamos lá. O que é o direito penal? É o conjunto de normas, certo? Penais que criam crimes, normas penais incriminadoras, podem ser as explicativas, informativas, normas penais permissivas, mas quando são as incriminadoras, são aquelas que criam o crime e trazem uma sanção, sob a ameaça de uma sanção. E o que é o direito penal objetivo? São os crimes, isso é o tipo penal, isso é o texto da lei. E o direito penal subjetivo é o jus puniendi, é o direito de punir do Estado. E o direito penal substantivo é o direito penal que nós estamos estudando. E o direito penal adjetivo é o processo. Fechou? Conceituei, falei o que era o objetivo, o que era o subjetivo, o que era o substantivo, o que era o adjetivo. Tinha lá no nosso material. Simples para você poder ganhar uma pontuação cheia. Tá? E a questão número 10, que diz, na verdade, né, explique em 5 linhas os fenômenos da retroatividade e da ultratividade e qual a aplicação nas leis intermediárias. Retroatividade. A lei está aqui. Retroatividade. O benefício veio depois. Ela volta no tempo. Volta no tempo. Ultratividade. O fato está aqui. A lei antiga foi revogada por uma lei nova. Vamos colocar aqui, ó, vou botar minha garrafa de água, é o fato. Eu tenho uma lei antiga, o fato ocorreu. Agora eu tenho uma lei nova, essa lei nova é mais severa. Só que essa lei nova revogou a lei antiga. O que é a outra atividade? É ressurgir a lei velha e fazer voltar no tempo. Voltar do tempo, melhor dizendo. Então, isso é a retroatividade e a outra atividade. E como é que eu aplico isso nas leis intermediárias? É olhar o fato. São várias leis, olha o fato. O benefício está depois, retroage. O benefício está antes, ultraje. Muita gente não explicou isso da maneira correta. Beleza? Galera, nossa prorrogação, né, do Covid-19 vai até 31 de maio. Certamente nós vamos continuar nossas aulas online. Eu devo estar mandando mais vídeos para vocês aí, para a gente poder trabalhar com o conteúdo, tá? E em breve a gente volta, né? Estou com saudade de vocês, a gente volta presencial, mas todo mundo firme e forte aí para superar esse semestre. Beleza? Sugiro que você assista o vídeo também das resoluções de questões do primeiro B, porque lá tem questões diferentes e você pode aprender com isso. Grande abraço a todos.